Então, nós vamos continuar. No capítulo 12 ao capítulo 15, nós demos o tema, então, a transformação de Deus, o objetivo do amor e a unidade em Jesus. Então, esses textos, eles falam exatamente isso. Nós vimos a semana passada sobre Romanos, capítulo 13, 12 e 13. E foi tão importante a gente entender que a nossa transformação operada pelo Espírito Santo de Deus é uma oferta agradável a Deus. E é isso que torna o nosso culto um culto agradável a Deus. É deixarmos que o Espírito Santo de Deus vá transformando a nossa vida de dia em dia e de glória em glória. Então, na plenitude dos tempos, quando tudo estiver formado, pronto, né? Então a oferta será agradabilíssima ao nosso Deus. Então cada mudança, cada transformação na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes, quando vamos assumindo os valores do reino de Deus, tudo isso vai se tornando para Deus agradável. E é a única forma do nosso culto ser um culto realmente que agrada a Deus. Então nós vamos começar falando do capítulo 13 de Romanos, cujo tema é um tema bem propício para esse tempo que nós estamos vivendo, né? De insegurança a respeito das autoridades. A gente vê o desrespeito das autoridades por elas mesmas, né? O desrespeito, a desonra. Então o povo fica sem direção, fica inseguro, né? É o que nós estamos sentindo no nosso país, uma insegurança, porque não há um princípio, né, de submissão às autoridades, de respeito, de honra. Isso é muito sério porque leva o povo também a seguir esse modelo, esse padrão errado de desrespeito, de desonra às autoridades. Mas nós somos cristãos e a palavra de Deus fala para nós que a submissão às autoridades é ser submisso a Deus, que quando nós não nos submetemos, então, às autoridades, nós estamos indo contra Deus. Então, Paulo estava tratando aqui de algo muito importante com a igreja, né, de Roma, né, essa carta que Paulo enviou a Roma, porque os cristãos estavam com dificuldade de se submeter às autoridades. Então, Paulo escreve essa carta para tratar da relação, então, da igreja com o Estado, como que deveria ser. Então, era uma questão bem complicada e difícil, principalmente para Israel, que já tinha pelejado, né, sobre o domínio de vários impérios mundiais no período do Antigo Testamento. Então, agora estamos no período do Novo Testamento e eles estavam novamente sob o jugo de um outro estado, né, de outras autoridades, estavam sob o jugo de Roma. E como então o povo deveria se relacionar com o governo ímpio? Então eles achavam que eles não deveriam se submeter ao governo que estava sobre ele por serem ímpios. E aí nós podemos pensar, né, eu acho que a melhor resposta é como então a igreja deve se relacionar com um governo que é ímpio e que não respeita princípios. Então nós temos a palavra de Deus lá em Mateus 22, 21, quando Jesus foi indagado pelos fariseus a respeito de pagar imposto ou não, né? Aí ele responde em Mateus 22, 21, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O governo, ela é uma instituição, é isso que nós precisamos entender, que o governo é uma instituição ordenada por Deus. É isso que Paulo está, então, explicando, ensinando ao povo, que o governo é uma instituição ordenada por Deus e para o próprio benefício do homem. Se nós não tivéssemos autoridade sobre nós, então já vemos um caos, né? Já estamos vivendo um caos a respeito da autoridade, né? E então imagina se nós não estivéssemos. Então Paulo ele está dizendo para o povo que o governo é uma instituição ordenada por Deus para o nosso próprio bem.
Mas muitas vezes, né, esse governo ele pode estar corrompido e desfigurado quanto ao seu funcionamento correto, né, quanto está lutando e colocando as coisas para o benefício do povo. Então Paulo, nesses poucos versículos, ele queria que os cristãos de Roma fossem bons cidadãos, não importando o tipo de autoridade que estavam ele. Mas ele também estava falando que eles deveriam discernir aqueles casos em que a obediência ao governo poderia acarretar, então, em desobediência a Deus. Nós já aprendemos isso já sobre o princípio de autoridade. A palavra de Deus que nós devemos nos submeter às autoridades, sejam elas boas ou más, até que, se alguma autoridade está pedir para você fazer algo que infrinja a lei de Deus, então aí nós temos respaldo para não obedecer. Mas fora disso, nós devemos nos submeter e obedecer, então, à autoridade. O fato é que Paulo está explicando corretamente que não há autoridade que não venha de Deus. Isso indica, então, que a soberania e o governo, ele é de Deus. A gente entendendo, compreendendo ou não, nós precisamos entender que o governo, ele é de Deus e ele governa através das autoridades. Então, nós precisamos entender como de fato é isso, né? Então, indica a soberania de Deus sobre todos os assuntos, como que Deus usa a autoridade para muitas vezes nos colocar, né, dentro dos princípios que precisam. Então, mostra também nesse texto que qualquer rebelião que não seja injustificada contra o governo é de fato uma rebelião contra Deus, como diz no versículo 2. Versículo 2 diz assim: assim aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo, então, a condenação. Então, o governo é orientado por Deus para recompensar o bem e punir o mal. Esse é o objetivo quando Deus institui, então, a autoridade. Então, a autoridade é para prover a paz, para prover a ordem para aqueles a quem ele serve, porque as autoridades servem o povo, e esse deve ser o objetivo, né? Se um governo recompensa o mal e pune o bem, ele não vai subsistir. É o que está dizendo, Paulo está falando. Então, o governo que recompensa o mal e pune o bem não sobreviverá por muito tempo, pois o mal é naturalmente destrutivo. Então, por isso que a palavra de Deus fala que a gente não deve invejar as coisas que os maus, que os ímpios fazem, porque sempre há um caminho, né? E o caminho sempre é de destruição. Uma vez que o governo civil, né, é ordenado por Deus e nos concede certos benefícios, devemos estar-lhe sujeitos. Então, como nós sabemos, devemos pagar os tributos para o sustento, né, do país, da cidade, do estado. E nós precisamos também, como diz aqui, dar-lhe honra e respeito. Então, a gente vê como a gente vê nas redes sociais o desrespeito com as autoridades. Até mesmo os cristãos, né, não têm nenhum respeito pelas autoridades. Então ele estava ensinando aos cristãos primitivos a se recusarem, algo muito importante, a se recusarem a adorar o imperador ou o Estado, mas que deveriam mostrar-lhe respeito orando pelas autoridades. Isso era muito importante, porque naquele tempo havia uma idolatria muito grande com os imperadores, né? Então, e eles deveriam, lá era uma adoração, né? Então, uma autoridade era como um deus. Mas Paulo estava dizendo para eles, vocês não devem adorar nem se prostrar diante deles, mas vocês devem toda a honra e todo o respeito. Então, eles estavam ensinando a respeito disso. Então, Paulo está dizendo como que nós podemos fazer quando nós estamos debaixo do jugo ou da submissão de um governo ímpio. Então, Paulo fala para nós o que nós devemos fazer
em 1 Timóteo 2, 1 e 2. Ele diz assim: admoesto, pois, antes de tudo, que se façam precações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos aqueles que estão em eminência. 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2.